Esse é o nosso Me Cozinha, aonde as minhas convidadas empreendedoras de negócio, de sucesso, fazem o quê? Uma receita? Vamos fazer. O que você vai fazer hoje? Hoje eu vou fazer uma farofa que o meu pai sempre fez no Natal, que eu faço às vezes pra lembrar dele. Ele tá vivo ainda, mas ele mora no Rio, eu moro em São Paulo, então às vezes aquele cheirinho do bacon fritando já começa a falar, ai, meu pai, já começa a lembrar de coisas boas. Você cozinhava com ele? Cozinhava, tenho muita. A maioria dos cardápios, das coisas que eu sei cozinhar, eu aprendi com meu pai. Algumas coisas com a minha mãe, mas principalmente o meu pai. Não é muita coisa, mas Mas é são coisas específicas e muito gostosas, um assim. sabor, assim, de Sim. infância. Como é que ele chama? Geraldo, Geraldo. Essa é pra você, hein, Geraldo? um beijo, pai. Vamos lá, os ingredientes. O que você vai usar? Então, eu vou usar bacon, calabresa pequenininha, da fininha, manteiga, cebola, sal, a farinha de mandioca. Tem cebolinha aqui também a gosto pra botar por cima, assim, é bem gostosinho. Ai, já gostei, ó. Aguei. Então vamos, ó, o forno vamos. já tá esquentando aqui, acho que tem que Tá bem. esquentar um pouquinho mais. Já pré-cortamos o bacon, hein, galera? Bota o Aqui já muito- bacon Tá, o bacon. Ah, e já. vai, até ele ficar frito. E aproveitar bastante do óleo dele. Ô, Xandri, você cozinha muito em casa? Olha, eu confesso que hoje, se tiver tudo picadinho assim, eu cozinho. Eu falei também. Mas, gente, se eu chegasse assim na cozinha e tivesse tudo bonitinho... Às vezes eu faço. É? Principalmente a farofa. Eu tenho uns 5 pratos diferentes que eu faço por vontade. Tá. Mas eu não gosto de cozinhar pensando que é o momento de todo mundo se alimentar, é o E eu almoço vou das fazer- pessoas. tá, não. não. É uma coisa extra, sabe? Tá. E aí, o que a gente faz? Eu gosto do bacon bem frito. Tá, deixa ele Aí bem eu deixo torradinho. ele fritar bem, aí eu tiro ele pra botar a calabresa. Como é que é a sua rotina? Ela é flexível? Todo dia você faz a mesma coisa? Não, você nunca repete nada na sua rotina? Ah, tem coisas que eu repito, mas é uma rotina bem dinâmica. Então, eu gosto disso. Essa coisa de trabalhar com criatividade, é legal você viver É. momentos diferentes, coisas diferentes, estímulos diferentes. É porque as coisas te inspiram de maneiras diferentes também, né? Tem gente que não gosta dessa vida, tem gente que não gosta de rotina certinha, tudo certinho. É. Eu tento, de alguma maneira, independente da loucura, às vezes da agenda, ter um mínimo de rotina, né? A gente tem demandas. Que também faz bem, né? Sim, então assim, a gente tem demandas. Agora já dá pra tirar, ó. Já? Vou tirar. Ai, Jesus. Calma aí. Ô, Xandri, sua relação com a comida hoje? Porque você já falou muito sobre isso, né? Sim, eu por muito tempo eu fiz dieta restritiva, né? Então, por exemplo, essa farofa aqui, ela também é muito significativa pra mim porque eu não comia, né? Eu queria comer, eu comia só um pouquinho, roubava uma linguicinha, um baconzinho, mas não comia porque engordava, né? Então não me permitia comer nem no Natal, que é uma festividade. Então, eu tinha uma relação com a comida onde a comida era minha inimiga. E era uma coisa de culpa, né? Muita culpa. Eu conto na minha história que eu fiz dieta restritiva por muitos anos, muitos anos. E eu comecei a entender sobre alimentação intuitiva, alimentação consciente, que você entende que não é o pode ou não pode, é estou saciada, eu tô comendo isso em qual contexto, com que frequência, qual é o sentimento que isso me gera. Então, entender a comida de uma forma emocional também, porque a gente Qual come... foi esse processo? Como é que você chegou até esse... Tem muito a essa ver... relação boa? Tem muito a ver, assim, com a minha história de aceitação, né? Porque como eu fiz dieta a minha vida toda, imagina, eu passei uma vida inteira me controlando, por mais que eu não conseguisse chegar naquele padrão, né? Era aquele efeito sanfona, aquelas idas e vindas, emagrece, engorda. Quando eu parei de fazer dieta total, eu comecei a me permitir comer coisas que eu nunca me permitia. E aí eu comecei a trabalhar isso com uma nutricionista que é não prescritiva, não prescreve dieta e que trabalha justamente o emocional, trabalha você não se julgar, você olhar de outra maneira para alimentação, para comida. E eu acabei emagrecendo, olha que engraçado. Tem muita gente assistindo, né, você, Xanda, e se identificando com o que você está falando. O que você diria para uma pessoa que quer melhorar a relação dela com a comida? Qual seria, assim, o primeiro passo? O primeiro passo é você entender que a culpa não é sua, que a comida não é sua inimiga e que muito das questões que você pode estar passando são questões emocionais. Então, tratar o emocional antes de tudo. A família nesse processo, qual a importância dela? Olha, a família, ela tanto pode afastar como pode aproximar, né? Tanto pode ajudar como pode piorar a situação, né? Os meus pais, principalmente a minha mãe, né? O que foi ensinado para ela foi que ter um corpo bonito era o que me daria oportunidades na vida. E foi isso que ela me ensinou.
Meu pai também, por outro lado, sempre me mostrou que eu podia ser quem eu quisesse ser, intelectualmente, sabe? A parte da imagem ele nunca falou muito, mas meu pai me desenvolveu muito nessa parte intelectual, que me deu uma autoestima intelectual que compensava na minha cabeça a falta de autoestima com a minha imagem, sabe? Então eu sempre fui uma pessoa que leu muito, que estudou muito e que se interessou muito pelo conhecimento, assim, porque para mim era basicamente o que eu tinha para oferecer para o mundo, a minha cabeça. Que você achava naquela época que era o seu ouro. Sim. Xanda, e a rede de apoio? Como é que ela pode ajudar nesse processo da pessoa se refamiliarizar com a comida? A gente tem que entender que muitas vezes, qualquer rodinha que a gente entra de conversa na empresa, no trabalho, se você começa a falar de dieta, todo mundo sabe que tem o que falar. Todo mundo. Todo mundo vai falar, vai começar a apontar, vai julgar, vai olhar o prato do outro, vai falar. Então, a rede de apoio não é aquela pessoa que te ajuda a entrar no padrão ou te ajuda a ficar mais bugada da cabeça. Rede de apoio é aquela pessoa que também não vai falar tudo que você concorda com você em tudo, né? Como a gente estava falando sobre a Beta. Não, é sobre realmente a pessoa entender você, entender pelo que você está passando. Muitas vezes ela também passa. Por exemplo, a gente começar a se amar, se aceitar, é um caminho, muitas vezes solitário, porque isso é muito íntimo. É muito íntimo. Então, eu costumo dizer que a primeira coisa que você tem que entender é que você não está sozinha, só que é um processo só seu. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode lidar com as suas questões por você. Quem foi a sua maior rede de apoio nesse processo? Hoje vocês viram que a Beta, o Caio foi citado, né? A gente ainda tem um grupo de pessoas fora do padrão, que a gente até criou o termo gordoridade, né? Que é a sororidade entre pessoas gordas. Sim. Que é basicamente a gente entender que muitas vezes são coisas invisíveis que a gente passa e que você não percebe, mas a outra pessoa percebe, sabe? Por exemplo, uma vez a gente foi num festival de música LGBT e éramos 8 pessoas de fora do padrão e a gente chegou tudo bonito, arrumado, assim, chegando assim. E aí começaram a gritar assim, lá, o Fat Family. Se eu estivesse sozinha, eu ia ficar me sentindo mal. Como a gente estava em grupo, a gente começou a, oh, baby, dance, dance, sabe? E a gente feliz. Então, assim, essa é a diferença. A gente tem mais coragem de ser a gente também em grupo. Exato. A gente tem coragem de, vou botar um cropped aqui pela primeira vez, sabe? Vou botar um biquíni, vou numa festa de biquíni, mas todas as minhas amigas vão colocar. Então, essa coisa da gente ter mais coragem para viver. A minha musa, Brené Brown, que eu sempre leio ela, escuto ela é maravilhosa. Ela fala muito sobre autenticidade. Sim. E que a autenticidade, ela gera conexões. Sim. Porque sem autenticidade, você não consegue gerar conexões com outras pessoas, as pessoas não conseguem ter conexão com você e você não consegue fazer isso que o Movimento Corpo Livre faz maravilhosamente bem, que é unir essas pessoas em prol, enfim, de um propósito, né? Que é respeito. Agora vamos pra farinha. E é no olhômetro, assim? É no olhômetro, gente. Até que foi rápido, né? Foi. Nosso papo foi bom. Nossa, com ela é muito bom, garantir que a farinha vai cozinhar, porque ninguém merece farinha crua. Ó. Boa? Eu acho que eu vou botar só um pouquinho de pimenta. Amo isso. Só um pouquinho. E um pouquinho mais de sal. Porque eu provei sem a farinha. Sem a carne, sabe? Mas, ó, gente... Tá bom? Vocês mintam pra mim, tá? Eu vou mentir. Seu capricorniano não minto, não. Então tudo bem, amiga. É horrível, né? A sua cara é o que é, né? Não tem como esconder. Não tem eu também como, não sei mentir. Mas é um negócio... Será que é de peixes? Porque minha lua também é peixes. Pode ser. Mas eu não sei. A pessoa tá falando assim, eu tô assim, entrega. ó. A pessoa, que cara é essa? Eu, que cara? Não, que isso, tá tudo certo. Cara do quê? Tá maravilhoso, você tá falando, eita. A gente bota só esse pouquinho assim? Acho que sim, né? Vamos comer? Vai. Então, aí você bota a cebolinha se você quiser. Vai. Um cadinho em cima. Que aí é pra dar um verde mesmo. Vai. Tá bom? Tá muito bom. Não, tá muito bom. Cabra braba. Cabra brava.